Capítulo 14, 13 de março. No dia seguinte, Bi estava melhor. Ela estava dormindo menos, comendo mais e rindo um pouco. E quando sugeri que jogássemos Scrabble, nota do tradutor, Scrabble, jogo de tabuleiro em que os jogadores formam palavras interligadas, utilizando pedras e letras. Quando sugeri que jogássemos Scrabble, ela não apenas disse sim, como completou. E você acha que pode me vencer? Fiquei contente ao ver o brilho em seus olhos outra vez, mesmo que ela tenha me batido com a palavra tinware. Eu disse que era uma palavra inventada e ela jurou que não era. Retruquei. Cookware, glassware, silverware. São palavras reais, mas tinware? Nota do tradutor, respectivamente. Conjunto de panelas, jogo de copos, jogo de talheres e conjunto de peças revestidas de estanho. Ela tirou um dicionário e confiante expandiu meu vocabulário. Quer jogar? Outra rodada? Perguntei. Não, ela disse, acabei de vencer você de novo. Estou contente de ver você sorrir. Ela concordou com a cabeça. Evelyn não queria que eu continuasse como estava. Eu posso ouvi-la agora mesmo. Pelo amor de Deus, levante-se da cama. Coloque um vestido e pare de sentir pena de si mesma. Concordei, isso parece com ela. Ela tirou os óculos de leitura e enfiou a mão na gaveta da mesa de centro. Antes que eu me esqueça, disse, tenho algo para você, de Evelyn. O que você quer dizer? Indaguei. Ela lhe deu algo para me dar? Bi balançou a cabeça. Eu estava na casa dela esta manhã, Bi contou. Sua família está limpando os pertences dela, eles acharam isso. Ela me deu um envelope pardo com meu nome. Ele fora fechado com um pedaço de fita adesiva. Olhei para a Bi, intrigada. O que é isso? Ela encolheu os ombros. Eu não sei, querida. Por que você não abre? Então caminhou pelo corredor até seu quarto e fechou a porta. Dentro havia uma foto familiar. A cena em preto e branco era quase idêntica à que estava pendurada no corredor de minha casa de infância. Bi em uma toalha de praia cercada por amigos. No entanto, a foto havia sido claramente tirada depois da que eu viria a conhecer tão bem. Aquela imagem fora capturada segundos depois, porque a mulher ao lado de Bi, aquela que havia sussurrado em seu ouvido momentos antes, estava voltada para a câmera agora. Era possível ver seu rosto, seu sorriso, aqueles belos olhos penetrantes. Eu soube em um instante que era a mesma mulher dos retratos de Henry e de Evelyn. Presa por clipe de papel havia uma nota que desdobrei cuidadosamente. Cara, Emily, pensei que você gostaria de ter uma foto de Esther. Com muito amor, Evelyn. Respirei fundo e pisquei duramente, caminhando de volta para meu quarto. Eu sabia que era ela. Baixei o envelope, mas percebi que ainda havia algo em seu interior. Enfiei a mão e puxei uma delicada corrente de ouro pontuada por uma simples estrela do mar, também de ouro, o colar de Esther. Meu coração doeu quando o segurei em minhas mãos. Nós não falamos sobre a visita à cartomante depois daquele dia. Nem eu, nem Rose e certamente nem Francis. Mas segui seu conselho e escrevi minha história, cada palavra sobre ela. Por um tempo as coisas começaram a parecer normais outra vez. A saúde de Bob melhorou, minha culpa diminuiu
E se eu não era capaz de me obrigar a deixar de amar a Elliot, podia me obrigar a deixar de pensar nele e foi isso que fiz. E talvez Frances o tenha feito também. Ela me ofereceu um quarto em sua casa, se eu quisesse deixar Bob e começar de novo. Mas eu disse a ela que iria lidar com aquilo. Pensei que eu havia descoberto o caminho, mas então houve a noite em que tudo mudou. Bob não havia me dito que o padre O'Reilly estava por vir nos visitar. E quando atendi a porta, senti minhas mãos umedecerem. Na última vez em que nós conversamos, eu lhe contara sobre minha infidelidade e ele tinha me dito para contar a Bob o que eu não havia feito. Olá, senhora Littleton. Ele saudou em tom cortante. Estou aqui para ver seu marido. Queria lhe dizer para ir para casa de volta para a paróquia, mas deixei-o entrar, em vez disso, com medo do que ele pudesse dizer quando estivesse lá dentro. Padre O'Reilly, disse Bob do sofá, estou tão feliz que pode vir. Bob explicou-me que o padre havia prometido rezar por ele, oferecendo uma bênção em favor de sua recuperação. Sim, é muito bom que tenha vindo, falei forçando um sorriso. Esther, disse o sacerdote, se você não se importa, gostaria de algum tempo aos sós com Bob. Assenti e caminhei com relutância pelo corredor até o quarto. Depois de alguns minutos ouvi a porta da frente se fechar e o motor de um carro. Respirei fundo e arrisquei voltar para a sala de estar, pronta para enfrentar meu marido e minha infidelidade. Bob? Ele tirou os olhos do sofá e sorriu para mim. Olá, amor, ele disse, acenando-me para me sentar a seu lado. O padre O'Reilly acabou de sair. Que homem amável. Vir aqui e orar por mim? Sim, concordei, aliviada. Em seguida bateram a porta. Eu atendo. Olhei para o relógio. Quem poderá ser a esta hora? Já passa das 8, disse a Bob enquanto destravava a porta e a abria lentamente para encontrar Janice, nossa vizinha de pé na varanda. Seus olhos estavam vermelhos, ela estava chorando. Ela balançou a cabeça. Ele não disse nada, não é? Sua voz soava desesperada e imprevisível. Meu coração começou a bater mais rápido. Lembrei-me de ter visto Janice na igreja. Será que ela tinha conseguido ouvir minha confissão? Não, impossível. Não sei do que você está falando, Janice. Claro que sabe, ela disse. Seus olhos estavam selvagens agora e sua voz mais alta. Não fique aí parada com esta cara bonita se fazendo de boba. Você foi infiel a seu marido. Eu sei, porque a vi naquela noite na praia, na casa de Elliot Hartley. Ele tinha as mãos sobre você. Isso não foi cristão. Voltei-me para olhar para Bob, que ouvia toda a conversa do sofá, a poucos metros de distância. Ele estava em pé agora. Esther, o que Janice está dizendo? Diga-me que não é verdade. Olhei para meus pés. Bob, eu balbuciei, Como você pôde? Ele perguntou visivelmente abalado. Eu corri para Bob. Eu quis dizer a você. Mas você estava doente e eu, Bob. Eu nunca quis magoá-lo, não queria machucá-lo. Depois do quanto te amei, depois que lhe dei tudo o que você poderia querer, você foi se entregar como uma prostituta barata. As palavras feriam, mas seu tom de voz irritado e desesperado doía mais. Aproximei-me do sofá e estendi minha mão até ele, mas ele a desviou. Tudo o que sempre quis foi que você me amasse da maneira que eu a amei,
Como você pôde me trair assim, Esther? Como você pôde? Bob se sentou e enterrou a cabeça no meu colo. Comecei a acariciar seu pescoço, mas ele endureceu ao meu toque. Não, disse ele de repente, parecendo irritado de novo. Não quero sua pena. Não vou recebê-la. Se você quer ficar com aquele filho da... Vá, dê-o fora daqui. Não quero ser casado com uma prostituta mentirosa. Minhas mãos tremiam e percebi que Janice ainda estava lá, assistindo à cena se desenrolar em toda a sua feiura da porta. Bob se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Pela primeira vez, tive medo dele, medo do que ele poderia fazer. Ele agarrou meu cotovelo e me puxou de volta para nosso quarto. Cerrei os punhos firmemente quando ele me empurrou para a cama. Vi quando ele jogou uma mala no chão, antes de abrir meu armário e empilhar alguns dos meus vestidos dentro dela. Você vai precisar deles, falou, para parecer mais especial para ele. Então ele foi para a cômoda e tirou minhas camisolas. E estas, ele prosseguiu, para as noites românticas. Fechou a mala e caminhou até mim, jogando no chão, onde ela caiu quase sobre os meus pés. Aqui, disse ele, vá. Mas Bob, eu disse começando a chorar, eu nunca disse que estava partindo. Eu nunca disse que queria deixá-lo. Você o fez quando dormiu com Elliot Hartley, afirmou ele. Mas a Nenê, gritei. Nossa, Nenê, eu não vou deixá-la. Vou criá-la eu mesmo, ele disse. E quando ela crescer o suficiente para entender, contarei que sua mãe era uma prostituta. Uma prostituta que deixou o marido e a filha por outro homem. Lá estava aquela palavra novamente, aquela palavra horrível. Não, Bob. Gritei, mas ele agarrou meu braço e me arrastou, e a mala, até a porta da frente. Alcancei minha bolsa com meu diário seguro em seu interior, antes que Bob me obrigasse a sair para a varanda. Adeus, Esther, ele disse. E então bateu a porta e a trancou. Eu podia ver Janice assistindo de dentro da minha casa, enquanto eu saía para a calçada. Mas, embora estivesse tremendo, não lhe daria a satisfação de chorar diante dela. Guardaria isso para depois. Tudo o que conseguia pensar era em meu próximo passo. Para onde eu deveria ir? O que deveria fazer? Olhei para a estrada vazia. Deveria voltar para a porta e pedir para Bob me aceitar de volta? Suplicar-lhe uma segunda chance? Quando vi seu rosto enterrado no ombro de Janice, eu sabia que a resposta era não. Então, abri a porta do Buick, joguei minha mala no banco de trás e liguei o motor. Meu coração doía enquanto arrancava da garagem. Doía por minha filha, por Bob, por toda uma vida que eu havia afundado. A única coisa que eu podia fazer era dirigir. E enquanto eu acelerava o motor e avançava pela estrada, olhei pelo espelho retrovisor uma última vez, sabendo que seria meu último olhar para aquela casinha azul, onde uma criancinha estava dormindo e o marido que me amara uma vez estava ressentido pela dor. Senti-me envergonhada e perdida. Havia apenas um lugar para onde ir. Só esperava que Elliot estivesse esperando quando eu chegasse. Acelerei ao longo da estrada, ignorando semáforos e placas, passando por Fay Park, pela adega e descendo a estrada que levava à casa de Elliot. Estacionei e caminhei pela calçada, e quando cheguei à sua porta bati. Embora eu o tivesse recusado antes, certamente ele ainda me amava, disse a mim mesma.
certamente ele me receberia de braços abertos quando eu lhe dissesse que estava carregando o seu filho. Mas não houve resposta. Esperei ali por um tempo, apenas no caso de ele estar ao telefone ou dormindo. Mas não havia nenhum Elliot, apenas o som do vento soprando e abrindo a porta de tela, e depois batendo-a novamente com tanta força que me assustou. Pensei em dormir no carro ali em sua garagem, esperando que ele voltasse para casa, mas estava frio e eu não tinha um cobertor. Lembrei-me da oferta de Frances para ficar com ela e então liguei o motor do carro novamente. Ela morava logo descendo a praia. Eu poderia ter caminhado, mas não com uma mala. E o vento estava muito frio. Dirigi junto à longa calçada e fiquei aliviada ao ver que as luzes estavam acesas. E quando saí do carro fui capaz de ouvir música tocando no interior da casa. Deixei a mala no carro e fui até a porta da frente. Olhei pela janela e pude ver Frances falando com alguém na sala de estar. Ela parecia agitada, animada, mais do que normalmente. E então pude ver por que Elliot estava com ela. Frances estava se divertindo com a vitrola, enquanto Elliot caminhou em sua direção e estendeu-lhe a mão. Eu fiquei no frio olhando pela janela, enquanto os dois dançavam e riam, e tomavam um gole de seus martinis. Esfreguei os olhos na esperança de que aquilo que estava vendo fosse apenas um engano. É claro que no fundo eu suspeitava de alguma coisa, mas ver ali, bem diante dos meus olhos, me fez piscar com força. Aquilo não poderia estar acontecendo. Parte de mim queria abrir a porta, adentrar tempestivamente na casa e fazê-los sentir a vergonha e o desespero que eu sentia. Corri meus dedos ao longo da maçaneta de cobre e abri a porta devagar antes de fechá-la de novo, um pouco mais audivelmente do que pretendia. Não. Aquilo era demais para mim, era hora de ir, para bem longe dali. Corri de volta para o carro, arrancando tão rapidamente que os pneus derraparam e gritaram. Dei uma última olhada para trás e pude ver Frances e Elliot do lado de fora, na frente da casa, acenando para que eu parasse, para que eu voltasse. Mas já era tarde demais, tudo era tarde demais. Dirigi para Fay Park, onde estacionei o carro e chorei como nunca havia feito antes. Em uma noite havia perdido meu marido, minha filha, um amante e uma amiga. E tudo o que eu tinha para fazer diante disso era uma mala estufada com roupas incompatíveis e um bebê crescendo dentro de mim. Pensei em meu diário, o livro em que estava trabalhando como sugestão de uma cartomante. Mas para quem? E para quê? E depois de ler as páginas, o que aprendi? Que fracassaram no amor e na vida? Senti uma urgência em destruí-lo, mas me contive. Talvez ele tivesse algum valor, como a cartomante havia me explicado. Eu sabia que tinha decisões sérias a tomar naquela noite. Uma envolvia Bob e a Nenê. Não haveria um último adeus a Bob. Ele havia deixado isso muito claro. Mas eu ansiava por segurar minha doce filha mais uma vez, para dizer a ela que a amava e lhe prometer que não havia outra maneira. E é aqui que minha história termina. Amei e perdi. Mas, ao menos eu amava.
E nessa noite escura e solitária, quando tudo desabara, esse pequeno fato me deu conforto. O que me aguarda adiante? Em meu coração, sei o que precisa ser feito. Virei a página, mas estava em branco assim como a próxima página. O quê? Por que acabou de repente? Não era assim que deveria terminar. Na verdade, não era um final. Era um não final. Abri a gaveta da mesa de cabeceira, esperando que uma página solta pudesse ter se separado da lombada, mas não havia nada além de uma camada de poeira. Experimentei uma sensação de perda quando fechei o diário, acariciando sua capa de veludo gasta mais uma vez, antes de guardá-lo cuidadosamente na gaveta em que o encontrei no princípio. A vida já parecia solitária sem Esther. 14 de março. Sinto sua falta, disse Jack ao telefone na manhã seguinte. Eu também, respondi, envolvendo o fio retorcido do telefone entre meus dedos, desejando que fosse sua mão entrelaçada na minha. Tenho ficado muito amarrada aqui com Bee e os desdobramentos da morte de Evelyn. Está tudo bem, ele disse. Estava pensando se você gostaria de fazer um piquenique hoje comigo. Há um lugar que eu quero mostrar a você. Um piquenique, isso seria agradável. Em toda a minha vida, nenhum homem jamais me convidara para um piquenique. Olhei para fora, para as nuvens cinzentas rolando, e para o mar irregular, que na verdade parecia estar muito irritado, pois se agitava e rebentava contra o anteparo. Certamente não era tempo para piquenique, mas não me importei. O que posso levar? Perguntei. Basta você. Depois do café da manhã, voltei para a varanda com meu laptop, mais próxima do começo de algo, uma história, uma faísca, do que estivera nos últimos anos. Olhei para a tela por um longo tempo e deixei minha mente voltar-se para Esther, que era para onde eu gostaria de ir. Será que ela dirigiu para longe sob o pôr do sol e começou uma nova vida em Seattle, sem nunca mais retornar a Bainbridge Island? Será que ligou o carro e voltou para enfrentar Francis e Elliot e os perdoou? Ela o perdoou? E o que dizer de Francis? Por mais que eu quisesse acreditar que essa história tivera um final feliz, algo em mim temia que não. Havia trevas à espreita naquela última noite. Eu podia sentir isso ao longo das páginas. Não digitei uma única palavra naquela manhã e estava tudo bem em minha opinião. Havia uma história fermentando em meu coração, a qual eu sabia que iria levar um tempo para se desenvolver. Eu esperaria por ela, seria paciente. Antes do meio-dia, vesti-me para meu piquenique com Jack. Ele não tinha dito se deveríamos nos encontrar na praia ou se viria me pegar, mas então ouvi a campainha tocar, seguida por Bee batendo em minha porta. Jack está aqui, avisou ela sem fazer contato visual. Obrigada, Bee, disse, já vou. Coloquei um suéter e peguei meu casaco só por precaução. E depois dirigi-me para a sala de estar, onde ele estava me esperando. Ele não parecia nem um pouco nervoso por estar ali com Bee e fiquei feliz por isso. Oi, eu disse, pegando minha bolsa da mesa. Ele pegou minha mão. Pronta? Sim, respondi. Ah, ele disse, tirando algo que trazia debaixo do braço. Era um pacote, embrulhado em papel pardo e amarrado com barbante, como nos filmes antigos em preto e branco. Ninguém mais usava barbantes. Quase me esqueci.
disse ele olhando para Bi. Meu avô queria que você recebesse isso. Bi pareceu assustada, até mesmo constrangida, quando Jack lhe entregou o pacote. Ela segurou o pacote como se houvesse uma chance bastante razoável de que contivesse explosivos. Eu queria desesperadamente saber o que havia lá dentro, mas Bi deliberadamente colocou-o sobre a mesa e disse: Bem, não quero atrasar vocês dois. No carro, perguntei a Jack sobre o pacote. Você tem alguma ideia do que seu avô deu a Bi? Não, ele respondeu. Ele queria entregar a ela naquele dia no funeral, mas não encontrou uma oportunidade de falar com ela. Foi um dia difícil para ela, falei, lembrando-me de como ela se retirou para seu carro no cemitério. Sinto muito que tenha perdido a chance de conhecer seu avô. Ele também gostaria de conhecê-la, disse Jack sorrindo. Só falou nisso a caminho de casa. E achou você muito bonita. Eu adoraria levá-la para vê-lo. Seria ótimo, exclamei. Mas quando? Tenho uma reunião com um cliente amanhã. Mas que tal depois de amanhã? Vou visitá-lo à tarde, você pode vir comigo. Sim, eu respondi sorrindo, vou adorar esse encontro. Jack dirigiu para o lado oeste da ilha, onde eu nunca havia ido antes, mesmo em todas as minhas visitas de verão. Ele tomou a direção do que parecia ser um estacionamento, mas havia amoreiras espinhosas em todos os lados e cascalho, apenas o suficiente para estacionar 2 ou 3 carros. Ele pegou uma cesta de piquenique do porta-malas. Era uma daquelas antigas de Vimy, riscada de vermelho e branco com guarnição vermelha escura, perfeita. Quer adivinhar onde estou levando você? Ele indagou sorrindo maliciosamente. Honestamente, não tenho ideia. Ramos se enroscavam em minha roupa, enquanto eu abria caminho em meio ao mato elevado. Eu deveria ter trazido o meu facão, Jack brincou. Acho que ninguém vem mais aqui. Aqui onde? Você vai ver. A escuridão desceu, enquanto nós andávamos sob um dossel espesso de árvores. Mas então logo à frente pude ver uma mancha de luz. Quase lá, disse Jack virando-se para mim e sorrindo, como se buscasse me tranquilizar, que nossa caminhada na selva iria acabar em breve. Mas não me importava, na verdade. Era uma bela cena, digna de uma pintura de árvores enormes, antigas e intocadas, profundamente enraizadas em um suave tapete verde musgo. Ele afastou alguns arbustos e fez sinal para que eu passasse à sua frente, você primeiro. Espremi-me pela pequena abertura que Jack havia criado para mim e saí diante de uma entrada, cercada por uma encosta rochosa. A água era a cor de esmeralda e me perguntei como aquilo era possível, uma vez que o estuário era tão decididamente cinza. Uma pequena coluna de água, uma cachoeira, mas não uma cachoeira robusta, apenas um fio d'água. Serpenteava por um lado do penhasco, desaguando na piscina abaixo. Pássaros cantavam por toda a parte. Havia uma pequena mancha de areia sem pedras cobertas de cracas, como a praia em frente à casa de Bi, e foi ali que Jack estendeu o cobertor. O que você acha? Perguntou com orgulho. É inacreditável. Falei balançando a cabeça. Como pode haver água dessa cor no mundo? São os minerais da rocha, ele explicou. Como você achou este lugar? Esta é a lagoa para onde meu avô costumava levar as garotas, ele riu. Ele me trouxe até aqui quando eu tinha 16 anos. Um rito de passagem da família.
Ele me pediu para jurar nunca contar a ninguém sobre isso, a não ser que a pessoa fosse do sexo feminino. Por que todo esse segredo? Perguntei. Ele deu de ombros. Ele e um amigo descobriram esse lugar quando eram garotos e nunca contaram a ninguém sobre isso. Acredito que queriam mantê-lo para si mesmos. Balancei a cabeça e olhei novamente para a água impressionante. Posso perceber por quê. Jack perscrutou a cesta de piquenique e sentei-me ao lado dele. Eu adoro as histórias de sua família, falei. Gostaria que a minha não fosse tão cheia de segredos. Ah, a minha tem segredos também. Jack disse rapidamente: existe algo que estou tentando descobrir, na verdade. O quê? Perguntei perplexa. Bem, encontrei alguns recortes de jornais velhos em uma caixa no sótão, pouco antes de minha avó morrer, ele disse. Que recortes de jornais? Lembrei-me do arquivo que vira com o cão de Jack no início do mês. Ei, olhe! Jack disse apontando para o céu, obviamente mudando de assunto. Não protestei. Fosse o que fosse sobre a história de sua família, eu tinha a sensação de que ele me contaria a seu tempo. Nuvens escuras se mantinham ao nosso redor, mas exatamente acima de nossa cabeça havia um raio de sol descendo, como se houvesse surgido apenas porque fomos fazer um piquenique com fome. Ele quis saber, voltando-se para a cesta. Eu examinei a toalha. Sim. Ele colocou 2 pratos, garfos, facas e guardanapos e depois tirou vários recipientes de plástico. Ok. Temos salada de batata e frango frito, salada de repolho e salada de frutas com hortelã, que cresce como erva daninha em meu jardim. Ah, e pão de milho. Era uma festa e comi descaradamente, enchendo meu prato e depois enchendo novamente, até que o baixei sobre o cobertor e suspirei. Jack serviu vinho rosé para nós dois e colei minhas costas em seu abdômen para que pudesse me inclinar totalmente para trás sobre ele, como se ele fosse minha poltrona pessoal. Jack, falei depois de algum tempo. Ele puxou um pouco meu cabelo para trás e beijou meu pescoço. Sim, voltei-me de frente para ele. No outro dia, eu estava na cidade e vi você com uma mulher. Seu sorriso desapareceu. Eu limpei minha garganta. No bistrô, à noite em que você disse que ia me ligar. Jack não disse nada e olhei para minhas mãos. Sinto muito, isso saiu completamente errado. Estou parecendo uma esposa ciumenta. Ele pegou minhas mãos. Ouça. Ele disse, você não parece ciumenta de forma nenhuma. E deixe-me tranquilizá-la, não há mais ninguém. Concordei, mas meu rosto lhe dizia que a explicação não fora exatamente satisfatória. Ela é uma cliente, ele acabou falando. Encomendou uma pintura para a mãe dela, e isso é tudo. Lembrei-me da mulher que deixara uma mensagem em sua secretária eletrônica e como ele tinha agido depois. Jack tinha segredos de fato. Mas decidi confiar nele. Quando ele abriu a boca novamente, estendi minha mão até seus lábios e então o empurrei até o chão. Inclinei-me sobre seu peito e o beijei como desejava beijá-lo havia um longo tempo. Suas mãos alcançaram e desabotoaram minha camisa. E quando ele a deslizou pelos meus braços, senti suas mãos quentes em meu tronco, mexendo em minha calça jeans. Vamos nadar, sussurrou em meu ouvido. Agora? Perguntei sentindo frio, só de pensar naquilo.
Vamos lá, ele insistiu, vou mantê-la aquecida. Sorri e observei-o se despir. Eu tirei meu jeans. Ele segurou minha mão e me levou até a beira d'água, onde coloquei um dedo cautelosamente. Brrr, murmurei. Está muito frio. Você não pode estar falando sério. Mas Jack apenas passou os braços ao meu redor, o peito colado às minhas costas, e entramos juntos lentamente. A cada passo tornava-se menos frio e mais convidativo. E quando a água atingiu meu peito e a cintura de Jack, ele me virou e me apertou contra o corpo, para que eu pudesse sentir cada parte dele e ele pudesse sentir cada parte minha. E agora, ainda está com frio? Ele perguntou suavemente. Estou me sentindo perfeita. Estava escuro quando Jack me levou para casa, e meu cabelo ainda se mantinha úmido e salgado quando entrei pela porta. Bi levantou os olhos de seu livro. Ele a levou para a lagoa, não foi? Seu tom não era raivoso ou chateado, apenas afirmativo, da maneira como alguém poderia dizer: estava frio hoje, não estava? Sim, disse, como você sabe? Bi apenas sorriu e baixou o livro. Você parece precisar de um banho quente. Venha, vou preparar para você.